Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Boa noite! Hoje é exatamente 9 de janeiro de 2023. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pela nossa querida amiga Aramita. Vamos pensar em Jesus. Mestre querido, queremos te agradecer essa oportunidade de reencontro, de estudo, de aprendizado. Ajuda-nos a compreendermos as lições maravilhosas que Humberto de Campos tão diligentemente trouxe até nós. Lições para a nossa caminhada, lições para os nossos recomeços, lições para os nossos aprendizados. Ajuda-nos, Jesus, com essas lições para que nós possamos não mais abandonarmos o caminho, não mais nos queixarmos dos trabalhos e das tarefas. Como acabamos de ouvir e de aprender, é só um minuto. E diz Allan Kardec que o mais preguiçoso trabalharia arduamente 1 minuto, 1 hora, 1 dia, para ter a riqueza duradoura. E nós ainda já sabemos que a riqueza duradoura é a do espírito, que a vida não é aqui. Aqui é só passagem, aprendizagem, treinamento e reeducação. Estamos a nos reeducar no aprendizagem do amor. Ajuda-nos, Jesus, pois tu sabes das nossas falhas, das nossas procrastinações, das nossas queixas, das nossas rebeldias e reclamações. Ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo, porque já sabemos que tu estás conosco hoje e sempre. Que assim seja. Irmão de Ideal Espírita, nós estamos no capítulo 12, intitulado Mãe. Olha, eu disse que seriam algumas aulas e já foram várias, porque a gente está pegando esse capítulo e estamos esmiuçando a quarta. Olha, a Aramita está me dizendo que essa já é a quinta, já fizemos 4 aulas só dentro desse capítulo, só 4 aulas. Então, se você não acompanhou, vai no canal e pega desde o início do capítulo, porque esse capítulo de Humberto de Campos é rico em evangelho. Então, nós pegamos aqui todo aquele processo. Olha, nós fomos em Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas. Aprendemos aqui, porque tem um evangelho que fala só da ida de algumas mulheres, e tem o evangelho de João que fala de Maria de Magdala. E aqui nós aprendemos com Humberto de Campos que Maria de Madalena, ela foi a primeira a ir, e ela encontrou ali o Cristo e foi avisar os discípulos. E outras mulheres chegaram depois. Então, na verdade, todas foram, só que em momentos diferentes. As outras mulheres foram, e o nosso querido Humberto, ele ainda diz o nome. Foi a Joana de Cusa, a Maria, mãe de Tiago. Então, aqui, mãe de Tiago, essa Maria pode ser a Maria Cleófas, que aí a gente vai se deparar com a mãe do Tiago menor e não a do maior. O Tiago maior é irmão de João, o evangelista, que tinha como pai ele fugiu o nome aqui, está lá na obra Zebedeu, não. Filho de Zebedeu, é isso mesmo, Zebedeu. Mãe de Tiago, dirigem-se ansiosas para o mesmo local, conduzindo perfumes e preces gratulatórias. Eles não enxergam o Messias, mas entidades resplandecentes lhes falam do Mestre que partiu. Então, Madalena, a meretriz, viu o Cristo. E lá ele disse para ela: não me toque, eu ainda não estive com meu pai. Então a gente até comentou que ali seria uma aparição e não uma materialização. E já as outras mulheres viram espíritos avisando que Jesus não estava lá.
Olha que interessante, olha o fenômeno mediúnico aí. Como negar o fenômeno mediúnico se a gente encontra ele dentro do Novo Testamento, certo? Então, que Jesus nos conduza. Hoje, o Humberto de Campos vai dizer assim, olha, no colégio dos seguidores travam-se polêmicas discretas. Então, quando as mulheres falaram que Jesus havia aparecido, tinha se manifestado, os discípulos ficaram ali, eu acredito, outros não acreditavam. Ficou uma confusão entre os 11, porque Judas já tinha cometido suicídio. Olha que interessante. E eles que conviveram com Jesus lado a lado, como a humanidade terrena é difícil, como o ser humano é difícil. Apesar desses 11 terem visto Jesus curar leprosos, levantar paralíticos, acalmar a tempestade, e Jesus falou que voltaria ao terceiro dia. Mas apesar de Jesus ter avisado tudo, na hora em que as mulheres falaram que viram, eles ficaram duvidando. Seria? Não seria? Contudo, Jesus, o amigo fiel, mostra-se aos aprendizes no caminho de Emaús, que lhe reconhecem a presença ao partir do pão. Isso aqui nós fizemos a semana passada, né? Vamos só retomar aqui. E depois aparece aos 11 cooperadores no salão de Jerusalém. Esse nós fizemos, Aramita? Fizemos, nós vamos aqui, diz no João Marcos, é nessa parte que tu vai aqui. Já aqui embaixo, né? Tá até aqui, né? No salão de Jerusalém. Então, esses estudos, as citações do Evangelho, nós lemos na semana passada, no nosso estudo passado. As portas permanecem fechadas e, no entanto, o Senhor demora-se junto deles, plenamente materializado. Por que materializado? Os discípulos estão deslumbrados, mas o olhar do Messias é melancólico. Diz-nos João Marcos. Agora a gente vai para o Evangelho de João Marcos, que é o Marcos, Evangelho de Marcos. E aqui materializado, por quê? Porque Jesus, nesse momento aqui, ele solicita para que Tomé toque nas feridas dele. Porque Tomé já dizia, antes de Jesus chegar, ele estava ali, a discussão estava. Porque a gente acha o quê? Que a gente está discutindo e Jesus não está presente? Então eles já estavam discutindo e Tomé pulou e disse assim, eu não acredito. Eu só acredito se eu tocasse nas feridas de Jesus. E quando Jesus se materializa, como ele diz aqui, as portas fechadas, Jesus se materializa ali frente a eles. E nós, espíritas, sabemos do fenômeno da materialização. Qualquer pessoa pode acessar a internet, vai lá e digita materializações, que você vai ver os espíritos se materializaram, que foi fotografado. E aí Jesus diz, olha para Tomé, olha que vergonha. Tomé, como tu és. Tomé, toque em minhas feridas. Eu tinha morrido nessa hora. Não, senhor, não falei isso, não era brincadeira. Como tu és, Tomé? Toca em minhas feridas. E Tomé foi tocar. Vamos ver como está isso no Evangelho de Marcos. Está no capítulo 16, versículo 14. Vamos aqui. 16, 14. Finalmente, vou voltar no 12 aqui, olha. Depois disso, ele se manifestou de outra forma a 2 deles, enquanto caminhavam para o campo. Eles foram anunciar aos restantes, mas nem nestes creram. As mulheres já tinham avisado, não acreditaram. O povo do Emaús, os 2 do Emaús, eles não acreditaram. Aí disseram assim, finalmente, ele se manifestou aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que o tinham visto ressuscitado. Então Jesus deu uma puxada neles.
Olha como João Marcos anota. E lembra que Marcos não conheceu Jesus. Tudo que Marcos escreveu foi exatamente o que ele ouviu de Pedro. Então, finalmente, ele, Jesus, se manifestou aos 11 que estavam lá reunidos em Jerusalém, lembrando que eles são lá da Galileia. Mas nós estamos aqui com 3 dias que Jesus tinha sido crucificado. Então, os discípulos continuavam lá. Lembram que todos foram para Jerusalém e dentro de Jerusalém eles estavam comemorando a Páscoa. Então, todos os judeus que estavam espalhados iam para Jerusalém. Então, eles permaneceram depois da morte de Jesus sem acreditar no que estava acontecendo. E apesar dos avisos das mulheres, nós vimos Jesus, nós não acreditamos. Vieram os dois, olha, nós vimos Jesus, nós não acreditamos. E aí Jesus se materializou e chamou a atenção. Finalmente ele se manifestou aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade. Como pode vocês não terem acreditado? E a dureza de coração deles, porque não haviam dado crédito aos que tinham visto ressuscitado. Ressuscitado é estar de pé, tá? Diz-nos João Marcos que o mestre lançou-lhes em rosto a incredulidade e a dureza de coração deles. Falta de sensibilidade de vocês. Como é que vocês não perceberam? Como é que vocês não identificaram o sentimento de Madalena, o sentimento das mulheres, o sentimento? Isso é um coração muito duro para não ver a verdade. Um coração seco, sem sensibilidade nenhuma para perceber. Exorta-os a que o vejam, que o apalpem. Quem foi que ele pediu para tocar nele? Exorta-os a que o vejam, que o apalpem. Tomé chega a consultar-lhe as chagas. Ele vai lá para adquirir a certeza do que observava. O celeste mensageiro faz-se ouvir para todos. E, mais tarde, para que se convençam os companheiros de sua presença e da continuidade de seu amor, segue-os. Mas hoje nós também não somos Tomé. A gente está aqui, é como se as mulheres disseram, ele vive, ele está vivo. Ninguém está abandonado do Cristo. Mas a gente continua ainda, eu não acredito não. Ele tirou férias. Estou sozinho. E mais tarde, para que se convençam os companheiros de sua presença e da continuidade de seu amor, segue-os em espírito no labor da pesca. Essa aqui é linda. Essa está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo de 1 a 17. Tu acha que a gente vai acabar hoje? Não vai não. Vamos para o João? João, capítulo 21, 1 a 17. Essa é uma das lições mais lindas. Vou voltar um pouquinho. Vou pegar antes do 17. Aparição à margem do lago do Tiberíades. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar do Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles lhe disseram: vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Isso aqui Jesus já tinha sido crucificado, tá? Estava ali meio triste, ali, vamos pescar um pouco, né? Já era a profissão deles, tá? Já amanhecera.
Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: não. Disse: longe, gente, todo mundo míope, ninguém identificou, tem um homem lá na praia. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxá-la, por causa da quantidade de peixe. Eles passaram a madrugada, assim, amanhecer do dia todo tentando pescar, nada. E quando eles estão voltando, tem um homem lá na praia: se pescaram algum peixe? Não, joga a rede para o outro lado. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: quem é o discípulo que Jesus tanto amava? João. Era o xodó, era o caçula. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer: é o Senhor, vestiu a roupa, porque estava nu, estava pescando, né? E atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Tu me ama, Pedro, mais do que todos os outros discípulos? Pensa Jesus te olhando. Conceição, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta meus cordeiros. Porque como é que eu posso falar que eu amo Jesus maltratando as ovelhas? Ele é o pastor, e um pastor ama as suas ovelhas. Segunda vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara. E lembra que aqui Pedro já tinha negado. Você não era aquele que andava ao lado? Eu? Não conheço esse homem. E aí pega Jesus agora perguntando 3 vezes. Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Aí é quando ele diz aquela: em verdade eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, esse velho aí não é de idade, é de espírito. Quando a gente amadurece na condição de espírito, acontece isso aqui, ó. Andavas por onde querias. Quando a gente é jovem, a gente faz o que quer da cabeça. Quando a gente é jovem em espírito, a gente é rebelde. Quando a gente envelhece na condição de espírito, aí a gente entra aqui, olha. Quando fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá
e te conduzirá aonde não queres. Eu não quero fazer, mas eu devo fazer. Em espírito no trabalho da pesca, Simão Pedro registra-lhe carinhosas recomendações. Qual foi a recomendação? Apacenta as minhas ovelhas. Ao lançar as redes e encontra-o nas preces solitárias da noite. Em seguida, para que os velhos amigos se certifiquem da ressurreição, materializa-se no monte, aparecendo a 500 pessoas da Galileia. Aí é os 500 da Galileia. Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. Vamos só mais esse e a gente vai... o estudo aqui é da obra Lázaro Redivivo. Se nós fôssemos mergulhar nessa aparição à margem do Lago do Tiberíades, eu ia pegar aqui Revista Espírita para explicar o fogo, o peixe, o alimento. A gente ia levar aqui mais umas 4, 5 semanas. Aqui a gente cita para a gente perceber que o Humberto de Campos, ele sabe o que está fazendo. Ele está citando o que está dentro do Novo Testamento. E essa agora é de Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. A aparição de Jesus na Galileia e a missão universal. Os 11 discípulos caminharam para a Galileia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Mais uma vez, uma aparição de Jesus. Alguns, porém, duvidaram. Sempre tem o povo. Jesus, aproximando-se deles, falou: todo o poder foi-me dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Foi bom, gente? Muitas lições? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos a Ti, Senhor amado, por mais uma oportunidade de estudo e de reflexão. E como Tu falaste aos 500 da Galileia, que nós possamos realizar o trabalho fiel que o Senhor nos confiou. Abençoa-nos a todos nós. Agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes e que nós possamos, Senhor, nos esforçarmos diariamente para nos tornarmos pessoas melhores. Que assim seja.